Olá, eu sou a Micaela Kimi e eu tô hoje iniciando um projeto novo aqui no canal. Esse primeiro vídeo não vai ter muito roteiro, eu vou falar o que eu sei de cabeça, então não sei se vai ficar muito longo, então eu peço que tenham paciência. A ideia desse quadro aqui, na verdade talvez eu até crie um canal específico para esse quadro, porque meu canal principal é de artes marciais e o secundário é de jogos, então, né? E eu acho que eu vou usar o meu antigo canal de AMV pra botar esse quadro aqui. E esse quadro vai ser sobre o seguinte: eu vou falar sobre animes que tem a ver com algum período histórico da vida real e vou ensinar um pouco sobre esse período histórico da vida real. O anime de hoje vai ser o meu anime favorito de todos, chamado Yojo Senki, protagonizado pela protagonista Tanya von de Grotchef, uma soldado militar que é enfim, do Exército Imperial Alemão, durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. O anime Yojo Senki, sua história, respectivamente, começa antes mesmo da protagonista nascer. Antes, ela era uma alma que encarnou como um assalariado japonês super inteligente e bem frio. E esse assalariado, que até onde eu sei não teve um nome revelado, se não me engano, ele um dia demite um funcionário que se revolta e quando esse mesmo assalariado está voltando para casa, esse funcionário que foi demitido o joga nos trilhos do trem. Nesse momento, tudo para, o tempo para e ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus começa a falar com ele. Ele começa a explicar que ele é responsável pela reencarnação dos seres vivos e que por ele ser um assalariado muito inteligente e tá morrendo tão jovem, ele vai ser reencarnado novamente antes de Deus decidir se ele vai para o céu ou para o inferno. Mas esse assalariado não acredita em Deus, mesmo ele literalmente estando falando com ele ali naquele momento. Eles começam a discutir e pra tentar fazer com que esse assalariado passe a crer nele, Deus faz ele reencarnar num mundo paralelo, na época da Primeira Guerra Mundial, em um país da Europa, que a gente depois descobre que é a Alemanha. Depois de reencarnar, esse assalariado agora descobre que sua alma reencarnou num corpo de uma garota chamada Tanya von der Grotchef, na Alemanha, alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial. E percebendo isso, pelo fato dele, no caso agora ela, ser uma pessoa muito inteligente, ela resolve entrar, ainda jovem, para o exército imperial. Isso acontece porque naquela época ainda não existia o conceito de infância, nem de direitos humanos, então uma criança podia sim entrar para o exército. E aí, por ser muito inteligente e por ter uma habilidade muito grande fisicamente, ela consegue subir rapidamente de cargo e acaba se tornando uma comandante. Ao longo da história do anime, na primeira temporada, que inclusive o anime já teve sua segunda temporada confirmada depois de tanto tempo de espera, eu tô muito ansiosa para lançar a continuação. E em comemoração a esse anúncio da segunda temporada que eu tô fazendo o primeiro vídeo desse quadro aqui, falando sobre esse anime. Enfim, ao longo da primeira temporada, a Tanya tem, entre aspas, outros encontros com a existência X, que é como ela chama Deus, já que ela não crê nele, mas sabe que algo ali existe, senão não estaria conversando com ela. Ao longo dessas discussões, para tentar forçar a Tanya a crer nele, Deus faz com que as habilidades dela só funcionem se antes de usá-las em combate ela fizer uma oração. Quais habilidades são essas? Bom, a Tanya é extremamente inteligente, é uma estrategista super habilidosa e luta muito bem. Só que as habilidades de tiro dela funcionam com um cristal quântico que no anime eles chamam de magia, eles chamam de magia no anime. Só que na verdade não é magia, é só uma tecnologia super avançada relacionada à física quântica, que por eles não entenderem direito, no anime eles chamam de magia, mas na verdade é ciência quântica super avançada. Mas eles chamam de magia e chamam os fuzileiros que utilizam esse tipo de cristal quântico de feiticeiros.
E pra Tânia conseguir dar tiros com esse cristal quântico, ela precisa fazer uma oração antes pra Deus, senão ele não deixa a tecnologia quântica do cristal dela funcionar. E a primeira temporada termina ali entre o período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, e aí tem um filme que vai juntar a primeira com a segunda temporada, que já se passa ali durante o início da Segunda Guerra Mundial. Só que nesse anime foi tudo uma coisa só, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda. Aí agora teve um episódio especial, que não aconteceu nada de muito importante, que vai juntar esse filme com a segunda temporada. E na segunda temporada a gente ainda não sabe o que vai acontecer, porque eu, pelo menos eu, pessoalmente, preferi não ler o mangá nem as light novels pra ser surpreendida. Porém, agora eu vou começar a falar da parte de história desse anime, que é sensacional, é incrível. Bem, como eu já falei, no início do anime, um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e ao longo do anime eles chegam até o início da Segunda Guerra Mundial, só que no anime é uma coisa só, e eu vou explicar isso agora. Muita gente acha que a Tânia é nazista, mas não é. Eu vou explicar o porquê. Na Primeira Guerra Mundial, Hitler estava lutando como um soldado. E esse anime se passa, pelo menos no início, durante a Primeira Guerra Mundial. E como nesse anime, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda são uma coisa só, uma única grande guerra de todas as nações do mundo contra o Império Alemão, ao que tudo indica, nesse universo paralelo onde ela reencarnou, Hitler morreu durante os primeiros embates entre nações, lá no período correspondente ao nosso mundo, da Primeira Guerra Mundial. Isso significa que Hitler nunca sobreviveu ao fim da Primeira Guerra Mundial, nunca se tornou um político entre a Primeira e a Segunda, nunca assumiu o poder e nunca criou a ideologia nazista. Então, não, a Tânia não é nazista, ela só é uma patriota do Império Alemão. Mas por que será que tantas pessoas confundem a bandeira do Império Alemão com a bandeira nazista? Eu vou explicar o porquê disso agora. Hitler, quando criou a suástica nazista, ele pegou o símbolo da suástica de religiões relacionadas à pureza espiritual, como, por exemplo, o budismo e o hinduísmo, que utilizava já a suástica. E ele usou esse símbolo de pureza espiritual como um símbolo de pureza étnica racial. Por que eu digo étnica racial? Porque ele acreditava na superioridade racial, porém hoje em dia a gente sabe que não existem diferentes raças de humanos, só diferentes etnias. A única raça de humano existente é a raça humana, propriamente dita. Então, por isso eu digo étnica racial. Ele pegou esse símbolo e fez com um fundo vermelho, um contorno branco e o símbolo em si preto. Por quê? Porque o símbolo da cruz de prata do Império Alemão tinha um fundo vermelho, um contorno branco e a cruz era preta. Por que ele fez isso? Porque, isso eu tô falando na vida real, porque como eu disse, Hitler morreu antes de criar o nazismo no anime. Bom, ele fez isso na vida real porque ele era um fascista, ele era um nacionalista fanático e ele era um antissemita. E basicamente o nazismo é a junção dessas três ideologias extremistas de extrema direita. Por ele ser um nacionalista fanático, ele idolatrava completamente o Império Alemão, que na vida real perdeu a Primeira Guerra. Por isso ele utilizou as mesmas cores da bandeira da época do Império. Por ele ser um fascista, ele obrigava as pessoas, depois dele ter assumido o poder, ele obrigava as pessoas a ter livros com esse símbolo, utilizar braçadeiras com esse símbolo, tinha diversas decorações pelo país inteiro com esse símbolo, e esse símbolo se tornou a nova bandeira da nação. E por ele ser um antissemita, ele era contra as pessoas que, segundo ele, faziam mal para a sociedade do ex-império alemão.
E a junção dessas três coisas é o que resultava no nazismo: o nacionalismo, o fascismo e o antissemitismo. Porque o nazismo prega que o Estado manda em tudo e em todos, e que os membros do Estado são moralmente e socialmente superiores ao resto da nação. Prega que o povo deve idolatrar os membros do Estado como se fossem escolhidos por Deus. E prega o ódio contra judeus, contra negros, contra pessoas LGBT de todos os tipos, entre elas gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, intersexuais, assexuais e tudo mais. Também prega o ódio contra imigrantes e basicamente todo tipo de pessoa que não for nacional daquele país, que não tiver nascido naquele país, que não for branca, com a pele bem branca, e pessoas que são nacionais daquele país, que tem a pele branca e tem olho claro e são loiros, são considerados mais privilegiados socialmente do que as outras pessoas. E também prega o ódio contra comunistas, socialistas e qualquer pessoa de esquerda e qualquer pessoa que não tenha a ideologia nazista como fundamentação base da sua vida. E assim como países, por exemplo, Coreia do Norte, Cuba, China, Rússia, a própria União Soviética durante o período em que o Stalin foi o ditador, a Venezuela, esses países se diziam, ou alguns até hoje se dizem, comunistas para atrair o povo, porque a ideologia comunista é popular. Porque no comunismo você teria saúde pública de graça, tipo o SUS, por exemplo, vacinação seria de graça, educação básica seria de graça, esse tipo de coisa. Teria renda universal para todo mundo. Então é algo que atrai o povo. Mas na verdade todos esses países que eu citei são fascistas. Eles têm um governo ditatorial e que manda em tudo. E quem discorda do governo é preso ou morto. E no nazismo não foi diferente. Eles inicialmente se chamavam Partido Nacional Socialista Alemão, ou algo assim. Porque isso atraía o povo, mas na verdade eles eram fascistas e hegemonistas. Por isso eles eram diferentes dos fascistas, entre aspas, comuns. Eles eram piores, eles eram nazistas. E por conta disso, tem muita gente que até hoje tem uma ideia completamente deturbada de o que é socialismo e comunismo por conta desses países que se apropriaram do nome dessas ideologias para serem, na verdade, fascistas, de forma velada. Mas agora, voltando ao anime, Yōjo Senki, protagonizado pela Tanya von Degorachaf, ela é uma soldado imperial alemã. Então, ela serve ao império da nação dela e ela é patriota, ela não é nacionalista. Qual a diferença de patriotismo e nacionalismo? Uma pessoa que é patriota, ela acredita que seu país tem sempre um jeito de melhorar, apesar dos defeitos, e gosta da cultura do lugar onde nasceu. Acredita que, por exemplo, sua história, sua culinária, sua cultura em geral tenha seu valor. E geralmente pessoas patriotas defendem o seu país, mesmo quando é necessário criticar seus governantes. Por exemplo, fazendo manifestações contra a corrupção, etc. Agora, nacionalistas são patriotas extremistas. Eles acreditam que seu país é superior aos outros, que as pessoas que nascem lá são superiores a dos outros países. Acreditam que sua nação é superior, que sua cultura é superior, que os outros países e os outros povos são inferiores a eles. Acreditam basicamente que sua nação foi escolhida por Deus para liderar o mundo. Em outras palavras. E é importante ter essa divisão do que é, essa noção do que é
patriotismo e nacionalismo, porque são coisas bem diferentes, em níveis de, bom, fanatismo, basicamente. E é por isso que eu digo e repito, o anime Ujosenki não tem nada a ver com nazismo, e a Tanya Von Degrachaf não é uma loli nazista, pelo amor de Deus. Ok? Agora que eu falei sobre a história da vida real e a história do anime, eu acho importante dizer que aqui no Brasil e no resto do mundo, recentemente, pela ascensão de governos fascistas, como por exemplo o Donald Trump, que recentemente, felizmente, perdeu as eleições, e aqui no Brasil com o nosso, infelizmente, atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, esses governos fascistas incentivaram muitas pessoas que se sentiam excluídas da sociedade, queriam fazer parte de um grupo. Esses governos incentivaram essas pessoas a participarem de grupos neonazistas e grupos fascistas. Aqui no Brasil, só no ano passado, mais de 200 novas páginas na internet relacionadas a apoio à ideologia neonazista foram criadas. E recentemente, aqui no Brasil, um garoto, que por sorte não foi espancado pelas pessoas, foi a um shopping com uma bandeira neonazista amarrada no braço. Tinha uma suástica no braço dele e ele estava desfilando pelo shopping. Isso acontece muito porque essas pessoas geralmente não têm atenção em casa, ou têm educação deturbada por parte de pais racistas, misóginos, machistas, preconceituosos, homofóbicos e blá blá blá. E essas pessoas, por terem uma educação deturbada ou se sentirem excluídos dentro de casa e pelo resto da sociedade, na escola, pelos amigos, pelas outras pessoas em geral, na internet encontram apoio e se sentem reconfortadas por essas pessoas que apoiam ideologias fascistas e neonazistas. E geralmente com memes, com, entre aspas, brincadeiras, com shitposts e piadas de cunho duvidoso, como humor negro, por exemplo, elas, de forma velada, acabam apoiando esse tipo de ideologia. Quantas vezes você aí já não viu algum meme que envolvia, de forma, entre aspas, irônica, uma suástica nazista de forma positiva? Eu já vi. Sempre fico chocada, mas eu já vi. E por a cada 100 pessoas que veem esse meme e entendem que é só uma brincadeira de muito mau gosto, sempre tem uma ou outra que realmente se afeiçoam por esse tipo de ideologia. E por isso, no mundo inteiro, inclusive no Brasil, como eu já mencionei, a ideologia neonazista e fascista tem ganhado força novamente. E é importante lembrar que a Segunda Guerra Mundial aconteceu por conta dessas ideologias terem crescido e tomado o poder governamental do seu respectivo país. Então, eu acho válido deixar uma mensagem aqui no fim desse vídeo de que se você ver qualquer tipo de meme, mesmo que seja irônico, enaltecendo de forma positiva, mesmo que seja com humor negro, enaltecendo de forma positiva ideologia fascista, ideologia nazista, ou a própria suástica em si, denuncie, converse com a pessoa que fez, tente explicar para ela por que isso é errado e por que isso afeta pessoas de mente fraca de forma negativa. Porque ao redor do mundo inteiro, e aqui no Brasil, ano passado, houveram protestos de neonazistas andando pela rua, defendendo a ideologia nazista, segurando bandeiras da suástica na rua. E isso, além de assustador, é perigoso. A gente pode ter uma nova guerra mundial, um novo genocídio, um massacre sem precedentes, porque agora com a tecnologia atual dá pra matar muito mais gente do que na época da Segunda Guerra Mundial. Tudo por causa de, entre aspas, memes, piadas, brincadeiras. Então acho válido deixar essa mensagem aqui no fim desse vídeo. Se vocês gostaram que eu falei sobre a história do anime e fez um paralelo com a história da vida real, eu peço para que vocês, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal, ativem os sininhos, vão lá na engrenagemzinha e ative para receber notificações de todos os vídeos novos. Esse canal aqui era o meu canal de AMV, ele vai ser exclusivo agora para esse quadro do canal.
Eu, como estudo bastante história, porque depois que terminar a faculdade atual que eu tô fazendo, eu quero fazer a faculdade de história, eu não tive muito roteiro pra fazer esse vídeo aqui. Na verdade, eu não tive roteiro nenhum, mas os próximos eu pretendo utilizar roteiro. E se você em algum momento se ofendeu com algo que eu disse nesse vídeo, ou discordou de algo que eu disse negativo sobre essas ideologias, pensa sobre o porquê você está se sentindo assim. Porque quando alguém na internet critica, por exemplo, os anarcocapitalistas ficam bravos. Quando alguém critica o socialismo, os socialistas ficam bravos. Quando alguém critica o comunismo, os comunistas ficam bravos. Quando alguém critica o capitalismo, os capitalistas ficam bravos. Quando alguém critica algum tipo de religião, as pessoas daquela religião ficam bravas. Quando alguém critica anarquismo, os anarquistas ficam bravos. Mas, estranhamente, quando alguém critica nazismo, pessoas que não se dizem nazistas, que se dizem não ser nazistas, ficam bravas e se esforçam bastante, gastam bastante energia para defender essa ideologia. Então, pensa sobre isso, beleza? Por favor, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem o like, ativem as notificações e tudo isso. Eu pretendo tentar caprichar na edição, mas meu PC é bem ruinzinho, então não sei se vai dar. Ainda não vou ter data fixa pra lançar sempre esses vídeos, porque, como eu disse, eu pretendo começar a utilizar roteiro. Então vai levar um tempo pro próximo vídeo sair. Eu espero que esse vídeo dê certo, né? E é isso. Aí embaixo na descrição, e se eu lembrar aqui no card e na tela final vão estar aparecendo os links pra entrar no meu canal de artes marciais, no meu canal de videogames e também pra ir até o vídeo mais recente de ambos os canais. Peço que vocês se inscrevam lá e assistam os vídeos. E é isso. Até a próxima. It's worth the price for tickets to enter the fight of your life. The whispers get louder, you might shield your eyes. You think you can win, but I'll eat you alive. I'm afraid, and you know it. I'm afraid, don't I show it? I'm afraid, and I own it. But won't you come and play with me? Don't wait, you can push the start. Lose control. Kill me slowly with your kiss. Me when it's finished. Tell me I need another. I'm a bitch and a boss and I shine like glass. Hallucinate when you call my name. Got stars in my eyes, and they don't fade when you call my name. I'm a boss, I'm a bitch and a boss and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss and I shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch and a boss and I shine like glass. Motorbike, bike, bike, bike.